A Nova Califórnia, de Lima Barreto, voz Iba Mendes. Capítulo 1. Ninguém sabia de onde viera aquele homem. O agente do correio pudera apenas informar que acudia ao nome de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a correspondência que recebia. E era grande. Quase diariamente, o carteiro lá ia a um dos extremos da cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um maço alentado de cartas vinda do mundo inteiro, grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, pacotes. Quando Fabrício, o pedreiro, voltou de um serviço em casa do novo habitante, todos na venda perguntaram-lhe que trabalho lhe tinha sido determinado. "Vou fazer um forno", disse o preto, "na sala de jantar." Imagine o espanto da cidade de Tubiacanga ao saber de tão extravagante construção, um forno na sala de jantar. E pelos dias seguintes, Fabrício pôde contar que vira balões de vidro, facas sem corte, copos como os da farmácia, um rol de coisas esquisitas a se mostrarem pelas mesas e prateleiras, como utensílios de uma bateria de cozinha em que o próprio diabo cozinhasse. O alarme se fez na vila. Para uns, os mais adiantados, era um fabricante de moeda falsa. Para outros, os crentes e simples, um tipo que tinha parte com o tinhoso. Chico da Tirana, o carreiro, quando passava em frente da casa do homem misterioso, ao lado do carro a chiar, e olhava a chaminé da sala de jantar fumegar, não deixava de persignar-se e rezar um credo em voz baixa. E não fora a intervenção do farmacêutico, o subdelegado teria ido dar um cerco à casa daquele indivíduo suspeito, que inquietava a imaginação de toda uma população. Tomando em consideração as informações de Fabrício, o boticário Bastos concluíra que o desconhecido devia ser um sábio, um grande químico, refugiado ali para mais sossegadamente levar avante os seus trabalhos científicos. Homem formado e respeitado na cidade, vereador, médico também, porque o doutor Jerônimo não gostava de receitar e se fizera sócio da farmácia para mais em paz viver, a opinião de Bastos levou a tranquilidade a todas as consciências e fez com que a população cercasse de uma silenciosa admiração a pessoa do grande químico que viera habitar a cidade. De tarde, se o viam a passear pela margem do Tubiacanga, sentando-se aqui e ali, olhando perdidamente as águas claras do riacho, cismando diante da penetrante melancolia do crepúsculo, todos se descobriam, e não era raro que as boas noites acrescentassem doutor. E tocava muito o coração daquela gente a profunda simpatia com que ele tratava as crianças, a maneira pela qual as contemplava, parecendo apiedar-se de que elas tivessem nascido para sofrer e morrer. Na verdade, era de ver-se, sob a doçura suave da tarde, a bondade de Messias, com que ele afagava aquelas crianças pretas, tão lisas de pele e tão tristes de modos, mergulhadas no seu cativeiro moral, e também as brancas, de pele baça, gretada e áspera, vivendo amparadas na necessária caquexia dos trópicos. Por vezes, vinha-lhe vontade de pensar qual a razão de ter Bernardino de Saint-Pierre gasto toda a sua ternura com Paulo e Virgínia e esquecesse dos escravos que o cercavam. Em poucos dias, a admiração pelo sábio era quase geral, e não era unicamente porque havia alguém que não tinha em grande conta os méritos do novo habitante. Capitão Pelino, mestre-escola e redator da Gazeta de Tubiacanga, órgão local e filiado ao Partido Situacionista, embirrava com o sábio. "Vocês hão de ver", dizia ele, "quem é esse tipo, um caloteiro, um aventureiro ou talvez um ladrão fugido do rio." A sua opinião em nada se baseava, ou antes baseava-se no seu oculto despeito, vendo na terra um rival para a fama de sábio de que gozava. Mas era sábio, era gramático. Ninguém escrevia em Tubiacanga que não levasse bordoada do capitão Pelino,
e mesmo quando se falava em algum homem notável, lá no Rio, ele não deixava de dizer: não há dúvida, o homem tem talento, mas escreve um outro, de resto, e contraía os lábios como se tivesse engolido alguma coisa amarga. Toda a vila de Tubiacanga acostumou-se a respeitar o solene Pelino, que corrigia e emendava as maiores glórias nacionais. Um sábio. Ao entardecer, depois de ler um pouco o Sotero, o Cândido de Figueiredo ou Castro Lopes, e de ter passado mais uma vez a tintura nos cabelos, o velho mestre-escola saía vagarosamente de casa, muito abotoado no seu paletó de brim mineiro, e encaminhava-se para a botica do Bastos a dar 2 dedos de prosa. Conversar é um modo de dizer, porque era Paulino avaro de palavras, limitando-se tão somente a ouvir. Quando, porém, dos lábios de alguém escapava a menor incorreção de linguagem, intervinha e emendava. Eu asseguro, dizia o agente do correio, que por aí o mestre-escola intervinha com mansuetude evangélica. Não diga asseguro, senhor Bernardes. Em português é garanto. E a conversa continuava depois da emenda, para ser de novo interrompida por uma outra. Por essas e outras, houve muitos palestradores que se afastaram, mas Pelino, indiferente, seguro dos seus deveres, continuava o seu apostolado de vernaculismo. A chegada do sábio veio distraí-lo um pouco da sua missão. Todo o seu esforço voltava-se agora para combater aquele rival que surgia tão inopinadamente. Foram vãs as suas palavras e a sua eloquência. Não só Raimundo Flamel pagava em dia as suas contas, como era generoso, pai da pobreza, e o farmacêutico vira numa revista de específicos seu nome citado como químico de valor. Capítulo 2. Havia já anos que o químico vivia em Tubiacanga, quando uma bela manhã, Bastos o viu entrar pela botica adentro. O prazer do farmacêutico foi imenso. O sábio não se dignara até aí visitar fosse quem fosse, e em certo dia, quando o sacristão Orestes ousou penetrar em sua casa, pedindo-lhe uma esmola para a futura festa de Nossa Senhora da Conceição, foi com visível enfado que ele o recebeu e atendeu. Vendo-o, Bastos saiu de detrás do balcão, correu a recebê-lo com a mais perfeita demonstração de quem sabia com quem tratava, e foi quase em uma exclamação que disse: Doutor, seja bem-vindo. O sábio pareceu não se surpreender nem com a demonstração de respeito do farmacêutico, nem com o tratamento universitário. Docemente olhou um instante a armação cheia de medicamentos e respondeu. O espanto do farmacêutico foi grande. Em que poderia ele ser útil ao homem, cujo nome corria mundo e de quem os jornais falavam com tão acendrado respeito? Seria dinheiro? Talvez. Um atraso no pagamento das rendas, quem sabe? E foi conduzindo o químico para o interior da casa, sob o olhar espantado do aprendiz que, por um momento, deixou a mão descansar no grau, onde macerava uma tisana qualquer. Por fim, achou ao fundo, bem no fundo, o quartinho que lhe servia para exames médicos mais detidos ou para as pequenas operações, porque Bastos também operava. Sentaram-se e Flamel não tardou a expor. Como o senhor deve saber, dedico-me à química, tenho mesmo um nome respeitado no mundo sábio. Sei perfeitamente, doutor, mesmo tenho disso informado aqui aos meus amigos. Obrigado, pois bem, fiz uma grande descoberta, extraordinária. Envergonhado com o seu entusiasmo, o sábio fez uma pausa e depois continuou. Uma descoberta, mas não me convém por ora comunicar ao mundo sábio, compreende? Perfeitamente. Por isso precisava de 3 pessoas conceituadas que fossem testemunhas de uma experiência dela e me dessem um atestado em forma para resguardar a prioridade da minha invenção. O senhor sabe, há acontecimentos imprevistos e, certamente, não há dúvida, imagine o senhor que se trata de fazer ouro. Como? O quê?
fez Bastos arregalando os olhos. Sim, ouro, disse com firmeza Flamel. Como? O senhor saberá, disse o químico secamente. A questão do momento são as pessoas que devem assistir à experiência, não acha? Com certeza, é preciso que os seus direitos fiquem resguardados, porquanto uma delas, interrompeu o sábio, é o senhor. As outras duas o senhor Bastos fará o favor de indicar-me. O boticário esteve um instante a pensar, passando em revista os seus conhecimentos, e ao fim de uns 3 minutos perguntou: o coronel Bentes lhe serve? Conhece? Não, o senhor sabe que não me dou com ninguém aqui. Posso garantir-lhe que é um homem sério, rico e muito discreto. É religioso? Faço-lhe esta pergunta, acrescentou Flamel logo, porque temos que lidar com ossos de defunto e só estes servem. Qual? É quase ateu? Bem, aceito. E o outro? Bastos voltou a pensar e desta vez demorou-se um pouco mais consultando a sua memória. Por fim falou: será o tenente Carvalhais, o coletor, conhece? Como já lhe disse. É verdade, é homem de confiança, sério, mas que é que tem? É maçom. Melhor. E quando é? Domingo. Domingo os 3 irão lá em casa assistir a experiência e espero que não me recusarão as suas firmas para autenticar a minha descoberta. Está tratado. Domingo, conforme prometeram, as 3 pessoas respeitáveis de Tubiacanga foram à casa de Flamel e, dias depois, misteriosamente, ele desaparecia sem deixar vestígios ou explicação para o seu desaparecimento. Capítulo 3. Tubiacanga era uma pequena cidade de 3 ou 4 mil habitantes, muito pacífica, em cuja estação, de onde é onde, os expressos davam a honra de parar. Há 5 anos não se registrava nela um furto ou roubo, as portas e janelas só eram usadas porque o rio as usava. O único crime notado em seu pobre cadastro foi um assassinato por ocasião das eleições municipais, mas atendendo que o assassino era do partido do governo e a vítima da oposição, o acontecimento em nada alterou os hábitos da cidade, continuando ela a exportar o seu café e a mirar suas casas baixas e acanhadas nas escassas águas do pequeno rio que a batizara. Mas qual não foi a surpresa dos seus habitantes quando se veio a verificar nela um dos mais repugnantes crimes de que se tem memória? Não se tratava de um esquartejamento ou parricídio, não era o assassinato de uma família inteira ou um assalto à coletoria, era coisa pior, sacrílega aos olhos de todas as religiões e consciências. Violavam-se as sepulturas do sossego, do seu cemitério, do seu campo santo. Em começo, o coveiro julgou que fossem cães, mas revistando bem o muro, não encontrou senão pequenos buracos. Fechou-os, foi inútil. No dia seguinte, um jazigo perpétuo arrombado e os ossos saqueados. No outro, um carneiro e uma sepultura rasa. Era gente ou demônio. O coveiro não quis mais continuar as pesquisas por sua conta. Foi ao subdelegado e a notícia espalhou-se pela cidade. A indignação na cidade tomou todas as feições e todas as vontades. A religião da morte precede todas e certamente será a última a morrer nas consciências. Contra a profanação, clamaram os 6 presbiterianos do lugar, os bíblias, como lhes chamava o povo. Clamava o agremessor Nicolau, antigo cadete e positivista do rito Teixeira Mendes. Clamava o major Camanho, presidente da loja Nova Esperança. Clamava o turco Miguel Abudala, negociante de armarinho, e o cético Belmiro, antigo estudante, que vivia ao Deus dará, bebericando Paraty nas tavernas. A própria filha do engenheiro residente da Estrada de Ferro, que vivia desdenhando aquele lugarejo, sem notar sequer os suspiros dos apaixonados locais, sempre esperando que o expresso trouxesse um príncipe a desposá-la, a linda e desdenhosa Cora não pôde deixar de compartilhar da indignação e do horror que tal ato provocara em todos do lugarejo.
Que tinha ela com um túmulo de antigos escravos e humildes roceiros, em que podia interessar aos seus lindos olhos pardos o destino de tão humildes ossos? Porventura o furto deles perturbaria o seu sonho de fazer radiar a beleza de sua boca, dos seus olhos e do seu busto nas calçadas do rio? De certo não, mas era a morte implacável e onipotente, de que ela também se sentia escrava, e que não deixaria um dia de levar a sua linda caveirinha para a paz eterna do cemitério. Aí Cora queria os seus ossos sossegados, quietos e comodamente descansando num caixão bem feito e num túmulo seguro, depois de ter sido a sua carne encanto e prazer dos vermes. O mais indigno, porém, era Pelino, o professor deitar artigo de fundo, imprecando, bramindo, gritando. Na história do crime, dizia ele, já bastante rica de fatos repugnantes, como sejam o esquartejamento de Maria de Macedo, o estrangulamento dos irmãos Folco, não se registra um que seja tanto como o saque às sepulturas do sossego. E a vila vivia em sobressalto, nas faces não se lia mais paz, os negócios estavam paralisados, os namoros suspensos. Dias e dias por sobre as casas pairavam nuvens negras, e à noite todos ouviam ruídos, gemidos, barulhos sobrenaturais. Parecia que os mortos pediam vingança. O saque, porém, continuava. Toda a noite eram 2, 3 sepulturas abertas e esvaziadas de seu fúnebre conteúdo. Toda a população resolveu ir em massa guardar os ossos dos seus maiores. Foram cedo, mas em breve, cedendo à fadiga e ao sono, retirou-se um, depois outro, e pela madrugada já não havia nenhum vigilante. Ainda nesse dia, o coveiro verificou que 2 sepulturas tinham sido abertas e os ossos levados para destino misterioso. Organizaram então uma guarda. 10 homens decididos juraram perante o subdelegado vigiar durante a noite a mansão dos mortos. Nada houve de anormal na primeira noite, na segunda e na terceira, mas na quarta, quando os vigias já se dispunham a cochilar, um deles julgou lobrigar um vulto esgueirando-se por entre a quadra dos carneiros. Correram e conseguiram apanhar 2 dos vampiros. A raiva e a indignação, até aí sopitadas no ânimo deles, não se contiveram mais e deram tanta bordoada nos macabros ladrões que os deixaram estendidos como mortos. A notícia correu logo de casa em casa, e quando de manhã se tratou de estabelecer a identidade dos 2 malfeitores, foi diante da população inteira que foram neles reconhecidos o coletor Cavalhais e o coronel Bentes, rico fazendeiro e presidente da Câmara. Este último ainda vivia, e a perguntas repetidas que lhe fizeram, pôde dizer que juntava os ossos para fazer ouro, e o companheiro que fugira era o farmacêutico. Houve espanto e houve esperanças. Como fazer ouro com ossos? Seria possível? Mas aquele homem rico, respeitado, como desceria ao papel de ladrão de mortos, se a coisa não fosse verdade? Se fosse possível fazer, se daqueles míseros despojos fúnebres se pudesse fazer alguns contos de réis, como não seria bom para todos eles? O carteiro, cujo velho sonho era a formatura do filho, viu logo ali meios de consegui-la. Castrioto, o escrivão do juiz de paz, que no ano passado conseguiu comprar uma casa, mas ainda não a pudera cercar, pensou no muro que lhe devia proteger a horta e a criação. Pelos olhos do sitiante Marques, que andava desde anos atrapalhado para arranjar um pasto, pensou logo no prado verde do Costa, onde os seus bois engordariam e ganhariam forças. Às necessidades de cada um, aqueles ossos que eram ouro viriam atender, satisfazer e felicitá-los, e aqueles 2 ou 3 milhares de pessoas, homens, crianças, mulheres, moços e velhos, como se fosse uma só pessoa, correram à casa do farmacêutico. A desinteligência não tardou a surgir. Os mortos eram poucos e não bastavam para satisfazer a fome dos vivos. Houve facadas, tiros, cachações. Pelino esfaqueou o turco por causa de um femo, e mesmo entre as famílias questões surgiram. Unicamente o carteiro e o filho não brigaram, andaram juntos e de acordo,
E houve uma vez que o pequeno, uma esperta criança de 11 anos, até aconselhou ao pai: Papai, vamos aonde está mamãe? Ela era tão gorda. De manhã o cemitério tinha mais mortos do que aqueles que receberem 30 anos de existência. Uma única pessoa lá não estivera, não matara nem profanara sepulturas. Fora o bêbado Belmiro, entrando numa venda meio aberta e nela não encontrando ninguém, encher uma garrafa de Paraty e se deixara ficar a beber sentado à margem do Tubiacanga, vendo escorrer mansamente as suas águas sobre o áspero leito de granito, ambos, ele e o rio, indiferentes ao que já viram, mesmo a fuga do farmacêutico, com o seu potesia e o seu segredo, sob o dossel eterno das estrelas. Para ler este conto, acesse www.poeteiro.com